Fala Tricolor, começa agora o NetFlu na Rede, o programa que vai debater a semana do Fluminense. Aqui comigo, Rafael Menezes, gerente de produto NetFlu. Médio dia para você. Rapaz, é uma estreia que não é a melhor. Paulo Vitor Vasconcelos, redator, repórter do NetFlu, para bater esse papo aqui. Logo nesse programa de estreia, não é a estreia que a gente gostaria, né? Infelizmente o Fluminense perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro, mas estamos aqui para dar esse pontapé e falar sobre, enfim, tudo que permeou o Fluminense nessa semana, e especialmente sobre o jogo. E já vamos comentar sobre a partida, Rafael. Foi um desastre, né, cara? Porque você vai para o Maracanã, eu fui ao jogo, até falei contigo fora do ar, a experiência como torcedor foi uma das mais bizarras, mais tenebrosas da minha carreira de Maracanã, desde 91 acompanhando. Mas primeiro vamos falar do campo e bola, tem muito assunto. O que você achou da atuação do Fluminense nessa primeira partida aí? Para quem não foi ao jogo, né, acho que tive uma certa dificuldade também, junto com boa parte da população do Rio de Janeiro que ficou sem luz também, né, não conseguiu assistir, atingiu todo o Rio de Janeiro esse temporal. Então, assim, o Fluminense é uma coisa mais até que recorrente, né, porque a gente tem muita dificuldade de finalização, a gente tem essa esperança com a volta do Pedro, de a gente aumentar essa média de gols. O Carioca sempre é alta, mas não é parâmetro, porque o campeonato é muito fraco. E a gente tem uma dificuldade muito grande ali, talvez no último passe, ou para finalizar, até mesmo quando deixa o jogador na cara do gol, a gente tem perdido muitos gols e está fazendo falta, né? E aí custa caro, né? Perde gol, aí lá no final do jogo tomamos um gol, que a gente vai entrar no mérito depois da parte da arbitragem, pois né? Rapaz. E essa insistência aí também, né, cara, com 3 volantes, parece que eu tô vendo o Fluminense do ano passado do Abel Braga, né? Jogando em casa contra times pequenos, recuado. Tem gente que diz que não é recuo, né? Mas 3 volantes é complicado. É difícil, né? Paulo Vitor, teu nome é grande, né, cara? Sabe? Paulo Vitor Vasconcelos. É grande. Sabe o que você vai virar, né? Vingador. Vingador. Esse rapaz é fã da Marvel, ele tem um post do Stan Lee nu na casa dele. Não. Não, brincadeira, mas o Thanos Fortão tem. Não, tem não. Tem o post dos Vingadores só. Todos. Rapaz, esse cara é fissurado pelo Vingador, já viu 8 vezes, tá programando pra vir a 9ª amanhã, né? Gostaria de ver mais vezes. Mesmo. Vamos falar do Fluminense. Você não conseguiu ver o jogo, então, acabou a luz, porque aqui no Rio foi um Pois caos, né? Foi um desastre no Rio de Janeiro. Eu assisti o primeiro tempo, a energia acabou na minha casa justamente no momento em que o juiz estava olhando o VAR para marcar o pênalti que o Luciano acabou perdendo. Então nem soube que era pênalti, porque o juiz vai ver o VAR, mas você não sabe o que ele vai ver. A gente não tem essa informação. Na TV não diz, no estádio também, obviamente, você não fica sabendo. Mas com relação à atuação do Fluminense no primeiro tempo, que eu posso dizer só do primeiro tempo, porque foi o que eu vi, foi muito ruim, né? Foi muito ruim. O time tem uma dificuldade crônica em finalização e no último passe, em criar jogadas. A gente teve mais de 80% de posse de bola, mas resume de nada, que adianta, né? Você não chega no gol, não consegue criar uma chance clara de gol. O Goiás, que teve 20%, teve as 2 melhores chances do primeiro tempo. Teve aquela que o Rodolfo abafou, né, no pé do atacante, e teve um chute cruzado, que a bola passou raspando a trave. Então, assim, não adianta nada se você não traduz essa superioridade na posse de bola em lances claros de gol, em gols, né, em finalizações. Então, acho que o Fluminense tem pecado muito nisso, já não é de hoje, desde os jogos com Santa Cruz, já na Copa do Brasil, no primeiro jogo no Maracanã, que a gente podia ter enfiado uns 4, 5 facilmente. Fácil. E também no jogo da volta, né? Que a gente acabou penando na segunda etapa ali, tomamos os 2 gols quase que em sequência, que levou o jogo para os pênaltis. Se a gente tivesse feito pelo menos um golzinho ou 2, que tivemos chance para isso, de sobra, talvez a gente não tivesse passado aquele aperto todo, né? Pois é, mas amigos, aí falando exatamente sobre o esquema de jogo, eu acho que a dificuldade de finalização do Fluminense, ela não é de hoje. Ano passado, o ataque Luciano Everaldo ficou quanto tempo sem fazer gol? 12 jogos, não foi isso? Foi um jejum grande. Um negócio que eu nunca vi. O time inteiro não fez gol, ficou 8 jogos sem fazer gol naquela Então são os mesmos jogadores. Quando fazia gol, às vezes era um gol de zagueiro, um gol de lateral, nem sempre era um gol dos atacantes ou de quem fazia a criação. O que eu quero chegar é o seguinte, são os mesmos jogadores. O treinador é diferente, né?
E aí eu já vou entrar exatamente na questão Fernando Diniz, né? Já é o momento de a gente contestar o trabalho dele. Estamos no final de abril, né? Hoje é dia 29. Já é o momento de contestar o trabalho dele, o esquema de jogo, algumas peças que ele tem utilizado. Como é que vocês veem isso, Rafael? Olha, sinceramente, contestar eu acho que está um pouco cedo, mas a aprovação também não deve ser muito grande por conta de algumas opções que ele tem tomado, né? A gente pode até levantar, de repente, uma enquete aí, uma bola para a torcida, né? O pessoal até comentar aí, ver o que a gente está achando do torcedor, da visão do torcedor. Mas me agrada muito o estilo de jogo dele, é o que você falou já em algumas lives. Se a gente estivesse com um treinador diferente, a gente ia passar um sufoco ainda muito maior. Eu tenho certeza disso. E estava me agradando muito, que eu vi o Fluminense jogando para frente, acho que até continuou jogando para frente. Mas é aquela questão, nós perdemos uma Copa do Brasil com a Abel assim, em 2005, encheu o time de atacantes, a bola não chegava, não tinha ligação no meio campo. Agora a gente está enchendo o time de volante. O Bruno Silva parece é que a gente gosta de falar, né? Joga deitado. Parece até aquele cara que anda de carrinho de rolimã, desce ladeira de carrinho de rolimã, que está sempre deitado. O cara só quer saber de dar porrada. Né? O Ayrton tem problemas físicos visíveis, constantes. Ele se posiciona, acho que ele se posiciona muito bem em campo. Pode ser o cão de guarda que a gente precisa, mas o Fluminense precisa ter mais meias de armação, meias que consigam fazer melhor essa ligação entre o meio e o ataque. O Ganso, infelizmente, está machucado, mas o Ganso sozinho também não vai jogar. Aí é que eu pergunto para vocês, já emendando. O Diniz pediu a contratação do Léo Arthur, camisa 10 da Ferroviária, que eu não via muitos jogos do Campeonato Paulista. Eu não conhecia ele. As informações que tem é que ele fez um bom campeonato, é cria do Corinthians. Ele vem porque o Danielzinho não supriu a expectativa, inclusive minha. Uma decepção do Daniel, né? Então é o seguinte, o Ganso não joga. Por que o Léo Arthur não joga? Aí que vem a questão que eu pergunto para vocês. O Diniz está tentando manter o grupo em permanecer com o Bruno Silva como titular, porque ele não tem coragem, né? Fica até constrangido de tirar o Alan, que vinha muito bem. É isso para não perder o grupo, ou ele realmente acha que o Bruno Silva ainda é um jogador útil? Olha, eu realmente não sei. Eu realmente não sei o que se passa na cabeça do Diniz, porque se fosse eu, já teria barrado o Bruno Silva há muito tempo. O Bruno Silva, desde que chegou ao Fluminense, não disse o que veio. Entendeu? Ele fez um ano muito bom em 2017, né, no Botafogo, que o Botafogo chegou nas quartas de final da Libertadores e tudo mais. Fez esse bom ano. No Cruzeiro não teve chance, chegou no Fluminense com a promessa do Diniz de que ele teria continuidade, teria sequência, poderia desenvolver ali o futebol, tentar resgatar o futebol dele de 2017, mas não apresentou nada até agora, né? É o que ele falou, só dá porrada. Tem umas divididas desnecessárias, que ele entra muito duro na jogada. Muito passe, né? Excesso de força. Nossa, absurdo, demais. Um volante, então, assim, eu acho que mais pega na bola. A sua pergunta anterior, eu também concordo com o Rafael, eu acho cedo ainda a gente pensar, por exemplo, numa demissão do Diniz. Eu gosto, para mim é muito agradável ver o Fluminense jogar da forma que ele joga, propondo o jogo, com a bola no pé, diferente do que a gente vê hoje na maioria dos times aqui no Brasil, né, que jogam mais retrancados, aproveitando um contra-ataque, uma bola parada. Esperando o Fluminense, o adversário. ele tem a bola no pé, mas falta qualidade. Falta qualidade na hora de criar uma jogada, de dar uma enfiada de bola, na finalização também, principalmente. Mas me agrada muito ver o estilo de jogo do Diniz que ele está implementando no Fluminense. Falta jogador. Falta um lateral esquerdo também, né? Falta algumas peças aí que eu ia entrar. Eu acho, assim, a minha opinião, honestamente, eu acho uma irracionalidade o torcedor hoje que faça qualquer movimento para a saída do Fernando Diniz. É só você olhar o mercado de treinadores. Você vai tirar o Diniz, que é um cara que erra. Vai trazer quem? Luxemburgo? Pelo amor de Deus. Ele tá errando pra caramba. Sim, e aí ele ele não é precisa perfeito. fazer um ajuste de peça. A gente até falou fora do ar. O Fluminense não tem jogado no esquema do 4-3-3 ou 4-4-2, né? Do Maracanã a gente tem aquela visão ampla, então você consegue entender taticamente. O Caio Henrique tem jogado como um volante pela esquerda e o Diniz tem aberto o Gilberto e o Everaldo pelas duas pontas. Está jogando com 2 pontas, bem aberto. Só que o Gilberto, ele joga isolado porque o Bruno Silva não dá aquele apoio para ele. Ao contrário do Everaldo, que tem o Caio Henrique ali para poder fazer aquela dobradinha, atacar as linhas. Então, né, Rafael é difícil chamar de Rafael. Esse cara aqui é o Siri, tá bom? Desde 1999. Desde 1999. Né? A gente chama ele de Siri, é conhecido como Siri. Não sei se ele parece um Siri, talvez pareça, né? Diga aí, jogador, não é?
Não sei se parece muito. Mas cara, isso é histórico, não tem jeito. Todo mundo pergunta por que apelido Siri. Pega, né? Eu agora falar Rafael é complicado. Então Siri... Pode chamar de Siri, ninguém me conhece como Rafael direito. Pois é, Rafael é apelido. Nem a família. Nem a família. Então Siri, eu acho que também não passa por isso, esse ajuste de peças. O modelo é bom, mas você não tem que colocar a peça necessária para fazer esse modelo fluir? Claro, e eu acho que a gente até comentou agora sobre o lateral esquerdo. Com a entrada do Pedro, a gente tem um potencial enorme de gols com bolas alçadas na área. Então, se você tiver laterais de qualidade, coloque a bola na cabeça do cara, coloca a bola no peito do cara para o cara fazer um pivô, é extremamente importante. O Gilberto, a gente até brinca que ele é um pouco peladeiro, né? Na frente ele até é muito intenso, mas... Ele melhorou no jogo depois que a grama ficou ruim. Porque o cara que joga pelado, meu irmão, aí a gente joga pelado. Eu sou perna de pau. Mas o cara que joga pelado quando o campo tá ruim é que ele arrebenta. Ele melhorou quando o campo foi encharcado. Você vê, né? E aí a gente falta muito, você que comentou sobre o Caio Henrique, ele não joga de lateral esquerdo, né? Tem uma adaptação no esquema do Diniz. Jogos pra cá. Aquele jogo contra o Santa Cruz no Maracanã, o jogo de ida, a gente percebeu muito do Maracanã isso, que ele estava jogando muito fechado no meio. Sim. E praticamente o Everaldo que fazia esse ponta, né? Indo e voltando. Um ala-ponta. Um ala-ponta. Então, acho que aproveitando os espaços que o Everaldo abre, se a gente tem um lateral esquerdo ali para municiar melhor o ataque, especialmente com o Pedro agora voltando. Então, assim, com relação ao ajuste de peça, acabar com 3 volantes, a gente não tem condições de jogar com 3 volantes, especialmente dentro de casa. Acho que até se fosse pegar o Palmeiras, se fosse pegar o Palmeiras e o Corinthians, também respeito ao Goiás, vai chamar os caras. E tem opção, né, cara? Isso que é o pior, ele tem opção com jogadores que ele pediu para contratar. Sim. E eu não uso os caras. O que o Dedé comentou aqui na entrevista contigo, no Marco 10, né? Que ele falou que o Guardiola ele tem muito medo de tomar gol, né? Então ele mantém um time lá no ataque. Pô, será que não é importante para o Fluminense também ocupar o máximo tempo possível o ataque do adversário para defesa é o ataque. Pra gente evitar, né, uma turbulência lá atrás, e quanto mais tempo você está ali na frente bombardeando o ataque, a defesa do adversário, uma hora a bola vai entrar. Negócio de maluco. Agora é o seguinte, isso aqui tem água, tá, pessoal? Não sei se dá pra ver. É pra tomar, hein? Tem água aqui. Eu tô tomando. Meu copo tá quase vazio já, cara. Já? Já. Ih, rapaz, botar um... Eu já tá na metade. Se botar um negocinho aí tu vai fazer igual o Diniz. Tu vai botar o Bruno Silva toda hora. Se botar um negocinho aqui, o programa vai durar o dia inteiro. Que beleza. Coitado do nosso editor, olha a cara dele. Tá bolado. Bom, vamos falar sobre o VAR, né? Eita, vamos falar sobre o VAR, porque o negócio... Ontem aconteceu de tudo, né? O negócio... Teve de tudo. Teve chuva, a luz, faltou luz, o Maracanã ficou com gerador, o juiz que se complicou. Mas vamos falar do VAR, porque é o tema mais polêmico, acho que desse ano no futebol brasileiro. Vai trazer muita emoção para esse Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada Na primeira rodada já tem. Eu queria ter uma emoção diferente. Né? Sim, claro. Porque eu comemorei o gol pra cacete e depois não valeu de nada. Gastei energia, enfim. Era para ser a solução dos problemas, né? Tá piorando. Bom, acho que a gente comentar o que já foi falado. Primeiro, o gol foi mal anulado, todo mundo já sabe, todo mundo já viu. E a falta que originou o gol do Goiás não existiu. Então o Fluminense mais uma vez foi prejudicado, mesmo com o auxílio da tecnologia. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês são a favor do VAR? O que vocês pensam sobre o VAR? E de que maneira ele poderia ser melhor utilizado para não prejudicar os clubes? Porque ele veio para poder ajudar. Olha, eu acho o seguinte, eu sou a favor da tecnologia no futebol. Acho que qualquer tecnologia que venha para ajudar a favorecer o futebol a não ter tantos erros é benéfica. Agora, tem que ser bem usado. A gente viu na Copa do Mundo, teve uma coisa ali ou outra que eu discordei, mas no geral ele foi bem utilizado e as decisões foram muito rápidas. Aqui no Brasil se demora uma coisa absurda para um lance simples. Você comentou aí sobre o erro no gol mal anulado do Everaldo, que realmente não deveria ter sido anulado. O lance da falta, que originou o gol do Goiás, que também não foi. E fora da área não pode salvar, né? No primeiro tempo, que foi aquele pênalti no Bruno Silva, que o Bandeira deu impedimento, aliás, acho que o juiz deu impedimento, só que não havia impedimento. O juiz foi olhar no VAR, ele constatou que não havia impedimento, mas ele não deu pênalti. O Bruno Silva é calçado, claramente, na minha opinião. Sim. Teve mais um pênalti para o Fluminense, ou seja, a gente foi prejudicado mais uma vez, com um pênalti não marcado, com um gol mal anulado e com o lance do gol do Goiás, que foi irregular, porque a falta não existiu. Mas sabe qual a impressão que fica? Que os caras que ficam lá no VAR, lá em cima, não sei onde eles ficam localizados, eles ficam o tempo todo tentando achar um erro.
Os caras ficam ali, pô, vamos ver se a gente consegue achar um erro aqui para ajudar. Para fazer valer o investimento da tecnologia. Exato, né? cara, isso não existe, cara. Né? O Rafael, ele vai falar, vou dar só um pitaco. Eu acho o seguinte, ou você regulamenta melhor esse troço, ou você cria igual o vôlei e o tênis, cria um desafio. E aí não é o árbitro que vai pedir o VAR, são os times. Você bota lá 2 desafios por clube por tempo. Então, Fluminense, você tem 2 desafios no primeiro tempo, 2 no segundo tempo. Que seja um por tempo, pelo menos. No voleibol, o jogo acabou. O voleibol já está há bastante tempo usando desafio e não tem essa polêmica toda, né? Mas existe, eu já ouvi isso de alguns profissionais da comunicação, que o desafio ele pode acabar se tornando também uma forma de retardar o jogo, né? De fazer cera. Não, isso acontece no vôlei, por exemplo. O time adversário está pressionando e aí você pede o desafio para poder parar o jogo. Mas se você perder o desafio, você não pode usar o outro. No vôlei é assim, lá. Sim. E aí você vai pensar 2 vezes antes de pedir qualquer desafio. Tem que usar com parcimônia, né? Quando você tiver convicto de que aquilo pode te dar algum resultado, né? Exato. Diferente. E a gente está sendo prejudicado até com o uso do VAR, né? Cara, é impressionante. Aí já falando do mesmo tema, mas trazendo algo macro, a meu ver. O Fluminense, ele está tão sem representatividade, meus amigos, que a gente é garfado em casa por Santa Cruz e Goiás. É negócio de maluco, cara. Parece um clube sem comando, né? Aí a gente vai entrar em outros temas, enfim, acho que fica até com outra oportunidade, mas é impressionante que o Fluminense hoje é garfado por Santa Cruz, por Goiás. Aí o Paulo Gione vai na entrevista coletiva, pé da vida, com razão, e disse que o árbitro, ele costumeiramente, ele vem prejudicando o Fluminense. Já se sabia disso antes? Esse Delson Freitas, né? Ele é bem fraquinho. Não, eu peguei o histórico dele contra o Fluminense. Ele apitou, agora não lembro exatamente o número de partidas, mas são 3 vitórias do Fluminense e 6 derrotas. Então você já tem um histórico. Aí depois que acontece que vai reclamar... deve ter meia dúzia de árbitros aí que a gente não ganha, né? Não ganha. Às vezes pode até não perder. Que mina o jogo do Fluminense o tempo inteiro. Agora... Daronco. É uma coisa, né, que é reativa. O que adianta você ir para a coletiva depois do jogo, dar porrada no juiz, dar porrada no VAR, falar de federação, falar de CBF, se você não toma nenhuma medida antes? Faz alguma coisa antes para tentar proteger o clube. Não adianta. Né? Não, e é chovendo molhado também. A gente critica a arbitragem direto, mas nada é feito para... A CBF às vezes vai lá, suspende o árbitro por 2, 3 rodadas, mas depois o dia está de volta. O que adianta? Bom, amigos, para fechar o programa, né, esse programa de estreia, espero que vocês estejam curtindo. Não é a estreia desejada, é bom queríamos estrear com uma vitória, mas infelizmente não foi possível. Mas estamos aqui para falar. Quem sabe a gente não é pé quente nas próximas rodadas. A gente não... Isso aqui a primeira impressão, não é que fica. O que esperar do Fluminense? É a pergunta que todo mundo faz, é a pergunta até óbvia, mas a gente tem que fazer depois desses 2 últimos jogos contra times bem inferiores. Para mim, esses 3 pontos contra o Goiás são irrecuperáveis. E é imprescindível, né, cara? Ainda mais que a gente tem uma sequência de jogos bem dura, né? Com Santos, Grêmio fora de casa, clássico com Botafogo, enfim. Eram 3 pontos que a gente não podia ter perdido. São 8 jogos até a parada para a Copa, né? Já contabilizando a derrota para o Goiás. São 4 em casa. Goiás, perdemos. Botafogo, Cruzeiro e Flamengo. Então são 2 clássicos. Que não conta, campo neutro. Né? A torcida do Flamengo provavelmente maior do que a nossa. Fora de casa nós temos Santos, Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense e Chapecoense. 5 jogos fora de casa. 5 jogos, bem lembrado. Acho que a Chapecoense é depois da Copa. Eu acho que é antes. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é antes. O Santos está jogando alguma competição importante? O Santos não. Não, já foi eliminado. Já foi eliminado. Mas é um bom time. A esperança é o Grêmio estar jogando. Sim, ganhou do Grêmio lá na Arena do Grêmio na primeira rodada. É um bom time, bem treinado pelo Sampaoli. Mas o que esperar desse Fluminense, amigos? O que a gente pode vislumbrar aí para a sequência do ano? Olha, eu entrei para esse Campeonato Brasileiro com uma expectativa de que a gente conseguindo melhorar um pouco a nossa atuação, a gente pode tentar brigar ali do meio para cima, para a parte de cima da tabela, tentar, quem sabe, beliscar um G7, um G8, mas isso vai depender muito, porque o Fluminense pode perder o Everaldo, que é um jogador muito importante. Deve perder. O Luciano também está sendo sondado pelo futebol português. Pode ser que a gente perca ele também. Não que eu morra de amores pelo Luciano, mas é o artilheiro do Fluminense na temporada, né? Tudo bem que a gente tem o Pedro voltando também. Mas ele acha que é craque, o Diniz também acha que ele é craque, mas ele é super valorizado, né? Ele é um jogador bom para se ter no elenco, mas não é a liderança técnica que o Diniz acha que ele é, né? Mas enfim, vai depender muito dessas mudanças que vão ter.
jogadores que o Fluminense pode contratar. Chegou o Evandro agora, chegou o Léo Arthur, o Kelvin tá bem próximo de ser anunciado. Também tem o Guilherme, que é uma contratação né? É uma contratação que eu, sinceramente, não faria, não apostaria, porque ele já não vem bem há um bom tempo. Também não. Tanto no Atlético Paranaense quanto no Corinthians. A última boa passagem dele foi no Atlético Mineiro, em 2013, quando o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores. Tem muito tempo. Então, assim, vai depender muito dessas mexidas que vão ter, mas eu continuo achando que a gente pode, pelo menos não passar susto, como foi no ano passado, naquela reta final, que a gente brigou para não cair, né? G6 é possível? Dá para sonhar com G6? Eu acho muito difícil, cara. O cara é triste falar isso, clube grande, sonhar com G6, né? Porque a gente vai ficando muito pessimista, né? Você vai pegando o histórico do Fluminense nos últimos anos, que a gente tem elencos cada vez mais limitados. Se de repente abrir um G7, um G8, a gente ficando ali pelo meio da tabela, pode ser que a gente ainda tenha uma chance. Mas assim, é difícil, é complicado. Eu particularmente acho que hoje o Campeonato Brasileiro pra gente vai ser meio de tabela. Acho que o foco tem que ser a Sul-Americana. Tentar pegar aí uma... Sul-Americana é a nossa grande chance de título no ano. Copa do Brasil, pegar uma avançamos aí, estamos nas oitavas, mas a gente tem que ser realista que a Copa do Brasil virou torneio para os ricos. Né? Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, a gente vai ter pouca chance. E no Brasileiro também, que é pontos corridos, então você tem que ter elenco para poder suportar e a gente infelizmente não tem. Vacas magras. É isso. Amigos, eu tenho que encerrar o programa, o editor já tá com a cara um pouco fechada ali, tá rindo, mas tá nervoso. É rindo de nervoso. Recado final, quer dar um recado, um beijo para as Sirizetes, para eles? O meu recado final acho que é mais pro torcedor mesmo. A gente precisa estar perto do time nessa jornada do Campeonato Brasileiro. Se a torcida não for pro estádio, se a gente abandonar, vai ser ainda pior. Porque os clubes pequenos vão encher o estádio, Fortaleza vai encher o estádio, CSA vai encher o estádio, Chape. Esses times vão dar vida para poder ficar na primeira divisão. E se a gente não jogar, no mínimo com a mesma vantagem, mesmo ganhando com esses caras, a gente vai passar muito perrengue. É isso. Vingador, um beijo pro Thanos. Vamos ver o filme. Quem não viu ainda, vamos ver o filme, que é muito bom, é sensacional. Sem spoiler. Mas não deem spoiler nos comentários, tá? Não sejam essa pessoa que estraga a experiência dos amigos, por favor. Cara, ele falou isso, agora apareceu um monte de comentário. A gente vai excluir o comentário do spoiler. Não faça isso, Tricolor. Mas enfim, dar um recado, pedir para vocês seguirem o Netflu nas redes sociais, que a gente está trazendo muita coisa bacana aí pro canal do YouTube. Muito bem, se veste a camisa. Me seguir também nas redes sociais, @pv_Vasconcelos. E mandar um recado também pro Diniz. Diniz, por favor, Luciano não pode bater pênalti. Não pode. Já perdeu 3. Tem que colocar... Até engasguei. Tem que colocar outro. Eu fico irritado com isso. O cara já perdeu 3 pênaltis. O Johnny Gonzalez bateu pênalti no Fla-Flu, né, da semifinal, bateu bem. Por que não colocar o colombiano para bater pênalti? Você tá muito, olha só, calma, você tá muito nervoso. Eu vou chamar a Viúva Negra, fazer igual ela faz com o Hulk. Não aguento. O sol está se pondo. Isso, toma uma aguinha. Tá acabando o programa, fica tranquilo. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi o Netflu na Rede. Espero que você tenha gostado. Voltamos na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Saudações tricolores.